Em Gênesis capítulo 2, nós vemos como Deus cria o homem do pó da terra e sopra na sua narina, dando fôlego de vida. No entanto, no capítulo 6, nós deparamos com o juízo de Deus sobre a humanidade, porque a palavra fala que o homem casava, dava-se em casamento, a terra estava uma grande violência e as pessoas não procuravam temer a Deus. Mas quando Deus olha para a terra, no meio daquela geração corrompida com o pecado, ele viu um homem que chamou a atenção dele, chamado Noé. E diz a palavra que Deus viu que Noé era um homem justo no meio de uma geração corrompida. E Deus escolhe Noé, e este faz uma arca por 120 anos. 120 anos Noé pregava, fazendo a arca para arrependimento daquela geração, mas aquele povo não deram ouvido. Horrível coisa é quando falamos com alguém e a pessoa está distraída, não dá atenção. Horrível coisa quando o pregador prega e as pessoas estão tão distantes. Era justamente isso que estava acontecendo com Noé. Mas Noé não deixou de pregar a palavra. Noé pregou a palavra por 120 anos e salvou ele e também toda a sua família. Noé tornou um pregador da sua casa. E vemos quando veio o juízo de Deus, o dilúvio, Noé e a sua família foram todos salvos. E agora Deus resolve repovoar a terra com os 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E olhamos na árvore genealógica, vemos que Abraão, ele vem justamente de Sem, de semitas. E novamente Deus olha os céus e vê Abraão. A princípio, Abraão, habitante da terra de Ur. E quando você faz um estudo, você vai ver que na terra de Ur também existia promiscuidade, existia idolatria. As pessoas adoravam deuses, até mesmo para chuva eles faziam adoração aos deuses, e tudo isso também para poder ferir a família. Abraão já estava ali estabilizado, filho de Terá. Terá era um comerciante bem sucedido, mas Deus olha para Abraão com 75 anos e fala assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa do teu pai e vai para uma terra que eu vou te indicar. O que Deus requer de Abraão? Primeiramente, Deus fala para Abraão: sai daquele lugar. Em seguida, Deus fala assim: Abraão, você saindo dessa terra, eu faço para você 7 promessas. Primeira promessa: eu te abençoarei e você tornará um grande povo. A segunda promessa: eu vou te abençoar, Abraão. A terceira promessa: você será famoso. A quarta promessa: você será uma fonte de bênção. E a quinta promessa é esta: quem te amaldiçoar será amaldiçoado. A sexta promessa: quem te abençoar será abençoado. E a sétima promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E meditando aqui, meus queridos, eu cheguei à conclusão que Deus não pede nada para você além daquilo que você é capaz de fazer. Diz lá em Salmo 103, versículo 14, que Deus conhece a nossa estatura, a nossa estrutura, e lembra-se que somos pó. E como fazendo a referência aqui, eu comecei a questionar e penso assim comigo: a cada pedido que Deus faz para Abraão, Deus faz para ele 2 promessas. E essas promessas, o fato de Abraão obedecer, concretizaria em 2 bênçãos. Diga comigo assim: Deus não vai pedir nada além daquilo para mim que eu não seja capaz de fazer. Porque Ele conhece, isso é fé, porque Ele conhece a minha capacidade. Não tem jeito de Deus.
Primeiro princípio é andar na direção de Deus. Deus fala para Abraão: você vai ter que sair no meio desse lugar, onde tem promiscuidade, tem idolatria, onde não valoriza o casamento, onde não valoriza a família, e você vai andar na minha direção. Você vai andar contra a mão deste mundo. E já aplicando, eu posso fazer isso? Nós, igreja do Senhor, nós temos a direção a ser seguida, e essa direção está onde? Na palavra de Deus. O que rege a vida cristã, o que rege a família, está na palavra de Deus. A família anda contra a mão deste mundo. Lá no mundo pode, aqui não. Tem nada a ver. Aqui na Bíblia não, aqui nós temos uma direção. Porque quem direciona a nossa vida tem que ser, é Jesus. Jesus direciona a sua vida? Você está na direção de Jesus? Deus faz um desafio a Abraão. Olha, qual que é? Você vai ter uma jornada de fé. Mas para isso você tem que desapegar aqui na cidade de Ur, a cidade de comércio. Você vai ter que sair da meio da tua parentela, segundo lugar de segurança. Você vai ter que sair da casa do teu pai, lugar de conforto. Deus confronta Abraão. Abraão era novinho, só tinha 75 anos. E eu sempre medito. Sabe por que muitas pessoas não crescem? Porque elas não gostam de ser confrontadas. Jesus pode colocar, aí não, Jesus. As coisas têm que ser do meu jeito. Se você deseja crescer, você tem que andar na direção de Deus. E na direção de Deus vai ter confronto. Deus vai nos confrontar. Deus vai nos tocar em coisas em nós e tirar-nos de zona de conforto. E você tem que ter disposição. Ou você vive a mesmice, ou você vive uma vida espiritual estagnada. O parâmetro para o crente, volto a dizer, não é o mundo. O parâmetro para o crente é a palavra de Deus. E a palavra de Deus o crente não pode abrir mão. Olha que Deus fala assim: Abraão, você vai ter que sair daí. Olha o que Abraão faz. O primeiro princípio que eu falo aqui sobre a direção divina. A família, para ser bem sucedida, tem que andar na direção divina. A família, para ser bem sucedida, na direção, a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que regir a nossa família. Porque a palavra de Deus diz: nós temos que fazermos. A ciência está evoluindo, amém. Mas o parâmetro para o crente é a palavra do Senhor. A palavra de Deus não devemos abrir mão dela. Ela vai nos confrontar, mas é para o nosso bem. Ninguém melhor do que Deus para dar direção para a sua família, porque foi Ele quem fez a família. E o segundo que eu aprendo aqui, segundo princípio, a obediência. Diz um pregador que o abecedário do crente chama obedecer. O que é obedecer? Submeter a uma autoridade. Abraão questionou. O que Abraão fez? Saiu. Ele obedeceu a Deus. Detalhe, a sua esposa tinha 66 anos. Ele tinha 75 anos. Quem faz uma escolha dessa, meus queridos? Ele pega tudo aquilo que tinha, pega os seus pertences, quem sabe comunica com a sua esposa Sarai. Olha, Deus falou comigo, mas que Deus é esse? Não sei, só sei que é o Deus verdadeiro. Eu sei que quando Ele falou comigo, meu coração tremeu. Mas nós vamos para onde, Abraão? Eu não sei. Eu só sei que Ele falou para sair. Você faria uma coisa dessa? Mas como que esse Deus apareceu? Aquele bonitão? Não, é uma voz. Uma voz falou comigo. Mas você tem certeza, Abraão? Você não está louco, não? O seu pai aqui é famoso, você tem lá. Você tem influência aqui na família. Você tem comércio. Mas não, Deus falou. E fez uma promessa.
que seremos pais de nações. Sarai também era mulher de fé. Pegar as roupas e sair. E segundo princípio, que eu vejo aqui com Abraão, princípio da fé. Terceiro, que isso que é fé? Fé é a certeza de que haveremos de viver aquilo que esperamos, embora não vemos. Deus falou que Abraão fez, pegou das suas coisas e vamos embora, sabe? E detalhe, Sarai já era com 66 anos, estéril. Já viu uma terra estéril? Pode plantar a melhor semente, não dá nada. Bom, vamos pensar, uma mulher estéril e já idosa. Que desafio! Que desafio é este? Mas Abraão ele creu, e diz a palavra do Senhor no capítulo 11 de Hebreus, que a fé é certeza que havíamos de obter aquilo que esperamos, e diz aí em Romanos capítulo 4, que Deus, ou seja, Abraão, ao ouvir essa mensagem, ele saiu, ele não atentou para o ventre de Sara, amortecido, meu dele velho, mas ele creu que aquele que falou com ele era poderoso para cumprir as suas palavras. Você crê que Deus é poderoso para cumprir as suas palavras? Então o crente precisa andar na fé, não por vista. E a palavra de Deus fala que ele sai dali. E ao sair, uma das primeiras coisas que Abraão faz, ele já levanta um altar para adorar a Deus. Eu não marquei aqui, mas já vou falar. Princípio para que uma família também possa ser abençoada, precisa ter adoração a Deus. Tem pessoas que têm tempo para tudo, mas não tem tempo para ser adorador. É você se entregar a Deus. Abraão, ele sai, imagina, ele sai daquela terra andando. Daqui a pouco Deus fala assim: Abraão, vai aqui, nessa direção. Mas o que tem lá? Só vai. Pessoal, vamos montar aqui as cabanas e vamos naquela região. Era assim, na direção de Deus. E vemos aqui outro princípio, que Abraão, que a família, para ser bem sucedida ao caso de Abraão, precisa se consagrar a Deus. O que é consagrar? Consagrar significa dedicar a Deus. E aqui já posso aplicar também uma palavra, uma sinótica, consagrar com santificação, porque santificar significa separar a Deus, e consagrar significa dedicar. Então podemos aprender o princípio que para que a família venha a ser bem sucedida, ela precisa se santificar, ou seja, separar para Deus, e também consagrar, dedicar em servir a Deus. Diga comigo, servir a Deus. Para uma família não pode ser pesado, tem que ser uma alegria. Como você comportou hoje? Vamos para o culto. Como que foi o seu coração? Nós sabemos que Deus ordena a medicina, vamos ter isso. Oh, Deus abençoa, Ele abençoa. Eu orava aqui pela manhã e eu pulei de alegria ao lembrar de alguns milagres que eu vi. Eu falei: meu Deus, como é tremendo Deus, como é tremendo o serviço de Deus. Então a família, ela precisa ser dedicada ao Senhor, dedicar sem reserva, dedicar em servir a Deus, dedicar em prestar um serviço ao Senhor, ter prazer em estar na casa de Deus. Nós vemos que Abraão, ele se dedica ao Senhor, e além de dedicar a Deus, ele leva também que a tua esposa Sarai em servir ao Senhor. Então a família que deseja ser bem sucedida, ela precisa consagrar-se a Deus, viver a vida de propósito.
Como está você? Sabe consagrar a Deus? É sem reserva. Seja bem-vindo. Não é meio termo, não. Eu sirvo a Deus aqui, em uma festa de formatura, esquece que é crente. Já viu algumas coisas, irmãos? Eu fico meio educado de ver. Eu vou para a praia, é uma benção. O pastor foi para a praia. Hoje, então, Deus me orgulho, já coloquei no Instagram. Mas tem pessoa que esquece que é crente. Ei, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Você precisa dedicar-se a Deus completamente. Você não é qualquer um. Você precisa se valorizar. E quando as pessoas que não se valorizam, então a família que deseja ser bem sucedida, ela precisa dedicar-se a Deus. Que na foto que eu fui lá no Facebook, é para a honra de Deus. No Instagram, para a honra de Deus. Eu sou crente aqui, até debaixo da água, porque minha vida pertence ao Senhor. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Eu sou crente. Já estão vendo na igreja, crente quadradão? Não. Parece que as coisas vão mudando, né, irmãos? Mas Deus não muda. Deus é o mesmo. E às vezes nós queremos tantas bênçãos do Senhor e esquecemos que devemos honrá-lo. Deus abençoa-nos, mas nós devemos consagrar-se a Ele completamente, sem reserva. Eu estava por esses dias, recebi a notícia tão triste de um colega. Vocês sabem, perdeu seu filho pelo crime. Se não falha a memória, aqui no Putinho, já a 18ª vida que é ceifada nesse ano, pelo mundo da criminalidade. Eu não estou julgando o pai, mas sabe o que acontece isso? Famílias que não se consagram a Deus. É triste, eu vi aquele vídeo, o pai chegando, o corpo coberto, gritando: meu filho, é meu filho. Triste para um pai. Nenhum pai planeja isso. Os fatos estão aqui. Geralmente a lei na natural são os filhos enterrar o pai, e não o pai enterrar os filhos. Mas eu falava para esse dia, preguei o Evangelho para alguém, falei assim: nesses 40 e poucos anos que eu sigo a Jesus, eu nunca vi alguém vir na casa de Deus adorar o Senhor e ser morto. Já viu, pastor? Não. Já viu, pastor Mandário? Não. Já viu o prefeito Luciano? Não. Porque aqui na casa do Senhor Deus protege, Deus guarda, Deus dá instrução para você, para que você venha ser feliz e tenha uma família abençoada. Você crê no Senhor, então levanta a tua mão, se glorifica a Deus, agradece ao Senhor pela vida que Ele tem dado para você, pela segurança que Ele tem dado para você. Glória a Deus, Abraão, que a família, para ser bem sucedida, precisa consagrar-se a Deus, sem reserva. Segundo, outro princípio da aliança. Se eu estou correndo bem na mensagem. O que é aliança? É pacto. Pacto com o Senhor. Você já fez pacto com Deus? É se entregar a Deus. Um casal está namorando, já compra logo aquela aliança, né? Às vezes é aquela aliança comprada na feira. Eles compram. Pode ser essa aí, sei lá, é folhada a ouro, né? Folhada a latão, mas que vale a intenção. Está entendendo? Como diz, não olha essa não, porque ela tem dono, eu sou dono. Não olha esse não, porque esse tem dono e eu sou dono. E se eu olhar em nome diferente, já imagina Deus. A família precisa ter aliança com Deus. Observamos que no capítulo 15, Deus resolve agora apertar. Na medida que o tempo vai passando,
Deus vai estreitando a aliança, Deus vai estreitando com Abraão a sua intimidade. No capítulo 15, observamos que Deus fala assim: Abraão, é o seguinte, pega a ovelha, pega ali um carneiro, se não fala memória, pega uma ave, você reparte no meio e coloca lá, eu vou fazer aliança com você hoje. Então vamos concretizar nossa conversa. E Abraão fez. E diz a palavra do Senhor que foi, de repente, Abraão começou a cochilar, as aves de rapina começaram a ouvir, começou a tocar. O que aprendemos aqui, queridos irmãos, aves de rapina, os demônios vão fazer de tudo para tocar em você na sua casa. E não brinca. Não briga de crente não, meus queridos. Que o mal não briga de ser mal. Tem lugar, pessoas moram não tem paz, porque existe uma conservação do mal. Isso eu já vi. Pessoas que fazem aliança com o mal. Vemos aqui que Abraão prepara ali para poder, aquele sacrifício com Deus, para confirmar a aliança, e as aves de rapina para tocar na carne. Mas sabe o que Abraão faz? Abraão levanta e peleja e toca. Querido, não deixe o diabo tocar na sua família. Se levante na oração, se levante no jejum, nas palavras. Não deixe o mal entrar na sua casa. Resiste em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha o que está acontecendo. Não abaixa a sua guarda. É a nova geração mesmo. Não! A sua família pertence a Jesus. O diabo não tem prazer de olhar você e a sua família. Sabe por quê? A família, ela representa o relacionamento com Deus. E o diabo tinha relacionamento com o Senhor, porque ele era querubim ungido. Quando você está na sua família, sabe, o diabo era assim: eu tinha isso, hoje eu não posso mais. Por isso que ele levanta contra a família para destruir. Uma certa feita eu fui chamado em casa, os irmãos da igreja aí, nós assembleanos, eles ficam mais distantes. E eu fui chamado para aquela mulher ir até a casa dela. Eu pensei, poxa, não é tão estranho essa mulher da igreja X chamar uma assembleana para ir na casa dela. Só que ela não contou a história para mim. E eu não sou bobo, chamei o diabo de César. E nós fomos lá. E ao chegar naquela casa, eu voltei aqui para aquela seminário. Eu vi o rapaz com a mão enfaixada. Estranho, não é? Uma família, mãe enfaixada. E ali comecei a conversar. Já fiz o apelo, a família entregou a vida para Jesus. E lá já senti algo estranho dentro da casa. Senti um mal daqui. Meus queridos, quando eu levantei a mão para tocar na cabeça daquela moça, nem toquei, o demônio já caiu, ela já caiu no chão. E ela caiu no chão, começou a rolar. E eu vi que o rapaz deu de correr, eu entendi. Eu entendi porque a moça estava enfaixada. Só que ninguém contou para mim, meus queridos. Porque na noite anterior, o demônio manifestou e ele tentou escapar e quebrou a mão dele. E eu não perdi tempo. Nós expulsamos aquele mal, as pessoas ficaram espantadas. Pastor, nunca vi uma coisa dessa. O que está acontecendo? E lá nós oramos para a família, ela explicou. Ele falou, estou com a mão enfaixada, porque quebrei minha mão, porque ela se levantou contra mim. Eu nunca vi uma coisa dessa. A mulher parecia que tinha força de 5 homens. Mas ali nós oramos, o mal foi embora. E hoje é uma família que serve ao Senhor. Então o diabo não briga desse diabo. Nós vamos correndo aqui. Então a sua família precisa ter aliança com o Senhor. Fazer aliança com Deus. Servir a Deus. É um prazer estar na casa do Senhor. E vemos aqui que Abraão, ele mostra para nós que temos um princípio de que as bênçãos de Deus não são maiores do que o Deus da bênção na minha vida. Diga comigo, as bênçãos de Deus não são maiores do que o Deus da bênção na minha vida. No capítulo 18
18, já tinha 24 anos que Deus chamou Abraão, o qual lemos. Ele teve problemas internos, problemas externos. Quando ele foi para o Egito, tomar a mulher dele, não é? Ele precisou de não mentir, né, mas omitir, porque Sarai era sua meia-irmã, para não ser morto. Então vemos os problemas externos que tentam ficar dentro da família. Mais tarde tem outro problema. Qual o problema? De que Ló cresceu por causa da bênção de Abraão, Ló prosperou. Por isso que eu falo, é bom você andar com pessoas que são abençoadas por Deus. Diz a palavra em Provérbios capítulo 3, versículo 20, que quem anda com um sábio será mais sábio, mas quem anda com um tolo acabará arruinado. Então, Ló tornou próspero. Deus fala com Abraão. Aqui nesse contexto, Abraão já estava próspero. Diz a palavra que levantou Ló lá em Sodoma e Gomorra. Sodoma foi invadida, 5 reinos contra 4, e aquele que tinha 4 reinos fez a coligação do exército, venceu a coligação do exército de 5 reinos. E a notícia foi: Ló, seu sobrinho foi no pacote. Sabe o que Abraão fez? Abraão então, ele pega 318 servos nascidos na sua casa e vai tirar seu sobrinho. Isso é loucura, não é, irmãos? Mas só tem um detalhe, meus queridos: quem consagra a sua vida, quem santifica a sua vida para Deus, Deus está com ele. Diz a palavra que ele levanta contra 4 exércitos, coligação, e venceu aquele exército. Agora a fama lá na Mesopotâmia era essa: aquele velhinho de 99 anos, com 318 jovens, venceu o exército com coligação de 4. Sabe por quê? Deus estava na vida de Abraão. Abraão tornou famoso. É fama. 318, liderado por um velhinho de 99 anos. O exército de 5 perdeu a batalha, mas lá foi um velhinho. Mas só tem um detalhe: não é um velhinho qualquer. Ele tinha a presença de Deus na vida dele. Você não é um crente qualquer. Não se engana pela aparência do crente. Quando está lá, às vezes a lataria não ajuda muito, não é? Mas só que tem um detalhe: tem Deus na vida. E Deus na vida é tudo. Cumpre-se agora no capítulo 18, vamos encerrando a mensagem. Abraão, ele anda com Deus. Abraão torna amigo de Deus. Abraão torna agora pai da fé. Está vendo como é bom? E Deus resolve. Ele ouvia a voz de Deus, mas agora Deus resolve ir pessoalmente lá na cabana de Abraão. Isso aqui para quem crê. Você crê nisso? Lá estava Abraão, meus queridos, um sol quente. De repente chega 3 seres. Eu não sei como foi, começa a imaginar aqui. Chega 3 seres e Abraão olha assim: Senhor, porque ele sentiu a presença de Deus. E já fala assim: olha, aguarda aqui que vou pegar água, poder lavar seus pés. Imagine que algo maravilhoso. Deus visitou Abraão. Deus visitou Abraão. E naquele momento, sabe o que Abraão faz? Ô Sara, já faz aquele bolo que você sabe fazer. Elias, prepara logo um cabrito, um bezerro. Vamos pensar assim: vamos assar porque o Senhor está na casa. Eu não sei se você já sentiu isso. A presença de Deus na sua casa. Já sentiu isso? A presença de Deus na sua casa é algo maravilhoso. Já fui em casas que ao entrar, coloquei meus pés e senti a presença do mal. A gente sente. Mas em lugar de crente que tem a presença de Deus, quando você entra, você sente. Uma certa feita eu fui visitar uma irmã tão simplesinha, mas quando entrei naquela casa simplesinha, eu senti a presença de Deus. E naquela conversa de Deus com Abraão,
Se você fazer um estudo, até ouvir o pastor Luiz Saião dizendo, eu achei interessante que essa comida que Abraão preparou tinha aproximadamente 22 quilos. Ele sará e criança. E agora naquela conversa, Deus fala assim: poxa, será que eu posso ocultar uma coisa de Abraão? Olha a amizade. O crente precisa ter intimidade com Deus, porque Abraão, ele vai ser uma grande nação, porque além disso, ele recebe as minhas palavras e vai instruir seus filhos a me seguir. Pai, mãe, como você tem feito com seus filhos? Você tem instruído em servir ao Senhor? Tem pai e mãe que tem tempo para tudo, mas não tem tempo para instruir o filho. Tem mais, tem que ser exemplo. Então Abraão tem um privilégio de Deus conversar com ele, revela o futuro de Sodoma e Gomorra. Mas eu vou pular aqui, falando sobre as bênçãos. Quando nasce Isaac tinha 17 anos aproximadamente. Deus olha assim para Abraão e pensa: estou com saudade dos altares. Abraão, é o seguinte: esse filho que você tem, esse mesmo que você ama, pega ele e leva para Moriá. E lá em Moriá eu vou mostrar para você um monte que você vai sacrificá-lo para mim. 25 anos de espera. Isaac significa sorriso. Deus pede a Abraão, o seu filho. Por que Deus faz isso? Tem pessoas que pedem tanta bênção de Deus, e quando é abençoado, esquece de servir ao Senhor. Sabia disso? Pede tanto aquele emprego, que quando Deus abre a porta, não tem tempo para estar orando ao Senhor. Pede tanto aquele carro, vou fazer a obra, mas quando Deus dá, que não, Jesus. A bênção de Deus não pode ser maior do que o Deus da bênção na sua vida. Amém? Falei, não pode ser maior do que a bênção de Deus sobre a tua vida. Hoje estava no aniversário do meu sobrinho. Eu falei para ele assim: meu filho, nunca esqueça as suas origens. Nunca esqueça onde você veio. Eu louvo a Deus porque o Senhor abençoa a minha família, a minha casa. Mas sempre eu não posso deixar de esquecer de onde Deus me tirou, que era a minha família. Eu não falo com vergonha, eu falo com orgulho, porque tem pessoa que tem vergonha. Minha avó era analfabeta, minha avó analfabeta, sabia ler. Minha mãe ensina analfabeto, meu pai também ensina analfabeto. Mas nos ensinou a temer e servir a Deus. Então nunca esqueça. Já vou encerrando a mensagem. E diz a palavra que ele leva 3 dias caminhando. E a palavra era: você vai para Moriá, e quando chegar lá eu vou mostrar para você um monte. Abraão ainda estava vivendo na direção de Deus. Se Deus abençoa você, não saia da direção, não saia da instrução, não deixe a bênção de Deus sufocar a sua comunhão com o Senhor. E quando chega no monte, olha, vocês dois ficam aqui, porque eu e meu filho vamos subir no monte, nós vamos adorar a Deus e vamos descer. Mas sabia que o sacrifício era Isaac. E quando os dois estão subindo, Isaac com a lenha, quem sabe, fala assim: papai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, e cadê o cordeiro? Por que Isaac sabia como era o sacrifício? Porque Abraão ensinou ele. Tem pai que não ensina a filha a orar. Tem pai que não ensina a filha a servir a Deus. E depois chora. Porque o mundo aí fora não perde tempo não, meus queridos. Sempre tem um bonitinho, né? Um gatinho da vida, não é? Que o diabo sabe o ponto fraco, começa a oferecer. Uma vez conversa com jovens, fala assim: como você quer nessa vida? Porque alguém me ofereceu. Como você quer nessa vida? Porque uma gatinha me ofereceu. Mas qual o problema? Que pais não tiveram temor de servir a Deus. Mas Abraão sabia. Isaac pergunta: cadê? Essa igreja coloca-se em pé. Prepara a agenda na semana para nós vermos já. Porque vimos agora, em obediência ao Senhor,
Diz a palavra. Que ele mata o menino sobre o altar. Tem filho. Cadê os filhos aqui? Querem ser abençoados? Obedeçam os seus pais. Tem 48 anos, meu pai tem 74 anos. Eu nunca falei para meu pai assim, ai pai, nunca. O seu pai e a sua mãe é a fonte de bênção sobre a sua vida. Pode estar velhinho, mas é a fonte de bênção. É chato, mas é a fonte de bênção. Fala demais, mas é a fonte de bênção. Quer ser Deus fala, fecha o biquinho e só escuta. Quando Abraão levanta o pé para matar Isaac, diz a palavra que o anjo trata dos céus. Mas não faz isso não, porque agora eu sei que você teme a Deus e não negaste o teu filho. E quando ele olha, lá estava um cordeirinho. Aquele cordeiro já mostrava Jesus no futuro. E disse Jesus para João que Abraão, quando viu o seu dia, o velhinho pulou, gritou de alegria, porque Deus mostra, não, você não vai ver, mas a sua descendência vai crescer, vai prosperar, e talvez lá no monte. Eu penso assim como pregador da palavra de Deus, lá Deus mostra a Abraão a sua geração, os povos, os reis e demais. Deus mostra a Abraão o quê? Jesus, lá, a bênção para todas as famílias, porque Jesus fala assim, Abraão, quando viu o meu dia, ele pulou de alegria. Ei querido, quando você serve a Deus, Deus mostra para você até mesmo o futuro da sua família. Você crê nisso? Termina a mensagem, você acabei de estar tudo enfermo em casa. Falei, Deus, eu vou morrer. Eu pensei, eu vou morrer. E naquela enfermidade eu orei. E de repente Deus mostrou para mim a Jennifer, do jeito que era. Ela era pequenininha, ainda era. E o Jonas, e o Jonas já é um rapazão. Eu pensei assim, não vou morrer, Jesus, estava enfermo na cama. E eu glorifiquei a Deus do jeito que eu sonhei desse hoje. Vale a pena terminar assim, meus queridos? Vamos orar então? Já vamos ouvir esta ligação. Põe a mão no seu coração. Pai, nós louvamos a Ti pela Tua palavra. Princípios que levam a família a ser bem sucedida. Está no Teu altar servindo ao Senhor. Peço a Ti que ajuda-nos a ser melhores, ser filhos melhores, ser pais melhores, e jamais sair do parâmetro que a palavra do Senhor está na obediência. Ajuda a paz. Talvez pai que ouve esta mensagem fala assim, olha, eu errei muito, o que eu faço agora? Ore, entrega na presença do Senhor, porque eu creio que o pão de Deus, que as bênçãos do Senhor vai ser derramado sobre nós que aqui oram comigo. Deus, ajuda-nos a servir a Ti e também a deixarmos um legado abençoado, para que quando nossos filhos, como eu hoje olho para os meus pais e vejo pessoas simples, mas ensinaram-me a temer a Ti, a honrar o Teu caminho. Assim louvamos ao Senhor e agradecemos em nome de Jesus. Amém.